Pessoal, Deus abençoe. Eu quero trazer um alerta até o seu coração. Um alerta muito sério, né? Que muitas pessoas, algumas, né? Às vezes ignoram, né? Às vezes não põem fé. Cuidado com certos pastores que tem por aí, que vive pela obra, né? Não sou contra um pastor viver pela obra, mas tem muitos que estão incomodados, né? Que vem dessas igrejas grandes aí, ó. Vou citar só uma aqui, ó, que vem da igreja do Chapelão lá, né? Você sabe mais ou menos quem que é. Que abre igreja, entendeu? Não gosta de ajudar ninguém, entendeu? Só tá pensando ali em si, entendeu? Tem pastores por aí que foi da igreja grande, não ganhou ovelha, na verdade ele trouxe ovelha de uma outra igreja, onde essas pessoas já eram membros de lá, e fica se gabando como se fosse um ganhador de almas, sendo que ele só pescou no aquário dos outros, né? Aí é fácil. Eu quero ver o cara abrir uma igreja onde ninguém conhece ele, e ele ali conseguir ali trabalhar fora e sustentar a obra, sem ali ficar empurrando envelope no povo, né? Tem um pastor que foi da igreja do Chapelão. Ele abriu uma igreja lá em Ribeirão das Neves. Não vou citar o nome dele aqui, não. Esse camarada é um camarada incomodado, um camarada que quer viver ali, ó, encostando nos outros. O pessoal não estuda Bíblia. Se o pessoal estudasse Bíblia, eles não se tornariam ali refém do povo. Lembrando, eu não sou contra um pastor viver pela obra, mas tem pastor que vive pela obra aí, ó, e não ajuda ninguém. Se você for lá procurar ele e falar assim, me arruma uma cesta básica, ele vai te tratar com desprezo. Entendeu? Isso é erradíssimo. Jesus ensinou uma coisa para a gente amar as ovelhas, não importa que se ela tem um dízimo alto ou pequeno. Tem igrejas por aí de pastores grandes, eu posso falar. Se você tiver interessado em saber quem que é, eu posso mandar meu número de telefone para você e explicar quem que é esse cara. Esse cara, ele gosta de movimento, né? Só que tem gente que não estuda a Bíblia. Aí ali essas pessoas são manipuladas pela palavra desse cara. Você quer um exemplo? Muitos aí, ó, tá dando isso e aquilo, prendendo a pessoa no amuleto. Entendeu? Ah, eu vou dar aqui um sal para você ser curado. Aonde que os discípulos fizeram isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia, não. Isso aí é uma coisa que um homem pegou ali, criou para uma maneira que ele achou para fazer que a fé da pessoa, vamos dizer assim, fosse ativada. Mas na Bíblia não tem isso. Mas o homem criou. E outras coisas por aí, entendeu? Então, o que acontece? A gente temos que analisar as escrituras sagradas. Eu não sou contra um pastor viver pela obra. Eu sou contra ele fazer decepção de pessoas. Ah, você tem um dízimo alto, você é advogado, eu trato você bem. O outro irmãozinho, que é simplesinho, que é faxineiro, eu ponho ele de escanteio. Isso está errado. Porque Jesus, se ele estivesse aqui fisicamente, ele olharia o coração da pessoa e não valorizaria a pessoa pela profissão ou pelo dinheiro que ela tem ou não tem, não. Então, a gente vê por aí. Eu mesmo, né, confio muito em Deus. Deus, graças a Deus, está abrindo porta de emprego para mim não ficar dependendo de igreja. Deus está abrindo portas para mim não ficar dependendo de ministério. Porque tem muitos pastores aí, ó, que só tá olhando o ego dele. Tá nem aí pelos outros. E os membros ficam lá sustentando o cara lá. Eu conheci um pouco tempo. Vou ser sincero, a experiência que eu teve com esse cara, eu vi que ele tá olhando mais para si. E esse comportamento dele olhar só para si é comportamento de lobo disfarçado de ovelha. Um camarada que tem um obreiro lá, não é esse obreiro, não é eu não, eu presenciei, que o cara precisou de me pedir lá para pagar tempero para ele pôr na comida. Olha para você ver que situação. E tem mais, o cara descolando o sapato, esse pastor que se titulou a bispo,
paga mais de R$ 500 para a gente pregar na igreja dele, cantar na igreja dele, mas não estava ajudando o obreiro que ele trouxe lá de longe. Então tem muita gente que está pensando que está fazendo a obra de Deus, que está seguindo a Deus, mas está seguindo um homem, está ajudando, está mantendo falsos líderes que usa aquela desculpa, eu tenho que viver pela obra, Deus me chamou. Só que muitos, a maioria deles, não estou dizendo que seja todos, não tem caráter. É só você ir lá depender de um favor dele, ou ser da igreja dele, depender de um favor dele, que ele vai mostrar com o tempo a verdadeira face. Porque Jesus ensinou a amar as ovelhas. Não importa qual seja a condição, só que tem muitos por aí, não são todos, mas a maioria, que não ama, está interessado naquela pessoa bonitinha ou naquele bonitinho que tem profissão boa, que põe dízimo e oferta lá para ajudar a sustentar o bolso dele, para ele não ter que trabalhar fora no pesado. Tá bom? Toma cuidado, examine as escrituras, para você não ser manipulado e levado por homens por aí, que se diz bispo, mas que está com intenção só de se manter no altar com suor dos outros. Amém? Pega essa visão aí.